Fazer uma restauração e a interface ficar aparecendo. Essa é uma coisa que incomoda a gente dentista, né? A gente quer fazer uma restauração que fique o mais mimetizada, biomimetismo, em relação à estrutura dental, em relação ao natural. Todas as vezes que a gente tem uma linha de união no meio do dente e a gente fica enxergando aquela linha de união no final da restauração, isso gera uma frustração na gente. Eu quero te ajudar a não errar mais. Fica aqui nesse vídeo que eu vou te dar o caminho para você não errar mais interface. Sabe aquela classe 3, que você fica vendo depois a meia-lua? Sabe aquela classe 4, aquela região de fratura, interface no meio do dente? Aquele dente que você olha e fala, pô, será que eu tinha que facetar para esconder a linha de união? Não, de jeito nenhum. Vai existir um outro caminho aqui. Vamos lá. A primeira coisa que eu preciso saber para não errar mais a interface, para fazer uma classe 4, uma classe 3, ou uma classe 5 e ela ficar invisível, ou que seja um acréscimo incisal. Eu tenho certeza que você tem no seu consultório pacientes bruxistas, por exemplo, que desgastaram o dente, perderam parte da incisal. Ele não quer fazer uma faceta no dente todo, mas ele quer que você melhore aquele formato que ele perdeu. E aí você cria uma restauração e aí você também tem uma interface no meio do dente. Ou seja, nós da odontologia lidamos com isso todos os dias, interfaces no meio do dente. Vamos lá, como que você vai fazer para não errar esse tipo de caso, para não enxergar a interface, para fazer restaurações que ficam invisíveis? Essa é a melhor definição para isso. Primeira dica, faça bisel. Bisel é quebrar o ângulo externo da restauração, quebrar o ângulo permitindo a criação de uma interface suave. Eu vou fazer com a minha mão aqui, ó, supondo que isso aqui, ó, seja o plano do dente. Aqui está o limite da fratura. Aqui no limite da fratura eu biselo. Você vai pegar uma ponta diamantada, estilo 2135, uma troncocônica, pode ser uma 4138. Uma dica importante na escolha da ponta diamantada para fazer o bisel é você utilizar uma ponta F ou FF. O objetivo não é fazer um grande desgaste, é quebrar o ângulo, criando essa região de transição. Então você precisa trabalhar com uma ponta diamantada de diamantes grandes. Você pode fazer isso com a F ou a FF. Se eu tivesse aqui que definir uma com vocês, seria 2135 FF. Ah, Bruno, eu tenho a 4138, eu tenho a 4137. Pessoal, precisa ser uma troncocônica. Eu porque sou professor, porque senão eu nem saberia o número das pontas diamantadas, o nome das brocas. Você não precisa decorar o nome das brocas. Você tem que saber o formato necessário para fazer determinada região. Então você vai pegar uma ponta diamantada, troncocônica ou cilíndrica que seja, para te ajudar a criar o bisel. O bisel, ele deve ter, no mínimo, 2 milímetros. Se você fazer um bisel de meio milímetro, se você fizer um bisel de 1 milímetro, essa região de transição fica curta. Você não consegue criar uma passagem de luz suave que esconda a linha de união. Então faça um bisel de 2 milímetros, talvez 3. Bruno, o que você acha de fazer um bisel de 4 milímetros? Não há nenhuma necessidade de você desgastar tanto. De 5 milímetros, você está ficando doido, não vai fazer de 5 milímetros não precisa disso. 2 milímetros é suficiente. Então ponta diamantada, alta rotação ou motor elétrico, se for um motor elétrico melhor ainda, né? Que você tem muito mais controle da rotação. Quebrar o ângulo criando um bisel de aproximadamente 2 milímetros para um pouco mais. Segunda dica importante: quando você for fazer o condicionamento dessa estrutura, não condicione até o limite do bisel. Guarda isso que eu vou te falar agora. Não condicione até o limite do bisel. Condicione além do bisel. Sabe aquilo de vou condicionar só na área que eu vou restaurar? Não vai te ajudar a esconder a linha de união. E talvez você até esconda a linha de união no primeiro momento e ela apareça daqui a pouco. Então você vai condicionar a mais. A recomendação aqui é condicionar aproximadamente 2 milímetros depois do final do bisel. Entenda uma coisa, aqui está a sua superfície. Você criou o bisel, ó, olha eu fazendo o bisel, ó. Criou superfície, bisel. Você não vai condicionar até o fim do bisel. Início do bisel, região de fratura, fim do bisel. Você vai descondicionar além do bisel. 2 milímetros além do bisel. Bruno, por que isso? Você já vai entender por que você vai ter que condicionar além do bisel. Se eu estou trabalhando sobre esmalte, eu posso fazer um condicionamento com ácido fosfórico de até 30 segundos. Se eu estou trabalhando com dentina exposta, então a gente está falando de 15 segundos de condicionamento. Pessoal, isso que eu estou falando aqui vale para qualquer interface.
seja um ganho sisal, seja uma classe 4, região de fratura, seja uma classe 3, seja aquela classe 3 que atravessa de vestibular até na palatina, seja aquela classe 3 que é só pela proximal, seja uma classe 5, que também é uma interface no meio do dente, o bisel vai facilitar e você vai fazer ele dessa forma que eu acabei de te explicar. Condicionou com ácido fosfórico, 37%, até ali 30 segundos, se for na região de esmalte. Bruno, tem dentina exposta na incisal, mas tem esmalte também. Então começa pelo esmalte, aguarda ali 15 segundos de esmalte, aplica na região de dentina, marca mais 15 segundos. Interou 30 segundos para o esmalte, 15 segundos para a dentina. Lavou abundantemente, controlou a umidade, secou. O esmalte pode ser seco com jato de ar, tá? Bruno, o esmalte pode bater jato de ar? Pode, o que não pode é na dentina. Bruno, mas tem dentina exposta, então seca tudo ali com papel absorvente, com a bolinha de algodão, que é um caminho melhor. Se você usar a bolinha de algodão, não se esqueça de checar se não ficou fiapo. Facilmente a bolinha de algodão deixa um pouco de fiapo. Por isso eu prefiro o papel absorvente ou até uma gaze mesmo, se for uma região de fácil acesso para gaze, para você fazer esse controle de umidade. Beleza. Imaginemos agora que você fez a camada palatina. Camada palatina é a primeira camada que você vai fazer, seja numa classe 3 do tipo túnel, seja numa classe 4. Você vai começar pela camada palatina. Qual resina você vai usar na camada palatina? Para essas situações, classe 3 e classe 4, a recomendação de dentina é uma dentina de esmalte. Guarda isso agora, isso é importante. Não vai utilizar para esse tipo de casos resinas do grupo trans. Elas aumentam a translucidez daquela região e corre mais o risco dessa restauração acinzentar no final. Então prefira uma resina de esmalte. Pode ser um esmalte de média translucidez, pode ser um esmalte de alta translucidez. Bruno, eu não tenho a mínima ideia do que é um esmalte de média translucidez ou de alta translucidez. Então você ainda está errando cor, você ainda está errando acinzentamento de restauração, porque você precisa saber isso para parar de errar cor. O que é um esmalte de alta, o que é um esmalte médio. Eu não vou conseguir te explicar nesse vídeo aqui, mas continua me seguindo, continua participando dos meus conteúdos, que você vai cada vez mais entender isso, entender profundamente como não errar cor mais, como não enxergar a interface mais. Beleza, começou a camada palatina então com resina de esmalte. E agora você vai utilizar uma resina de dentina. Qual dentina? Próxima dica para não enxergar a interface. Você tem dois tipos de dentina no mercado. Se você pegar todas as marcas comerciais, você vai encontrar que algumas marcas escolheram um tipo, outras marcas escolheram outro tipo. Algumas marcas escolheram ter dentinas de alta opacidade. Algumas marcas escolheram ter dentinas de média opacidade. Essa classificação que eu estou falando aqui nesse vídeo, esmalte de alta translucidez ou de média translucidez, dentina de alta opacidade ou de média opacidade, tem também as resinas do grupo trans, a super trans ou a trans convencional. Essa é a classificação do meu curso, inclusive. É a classificação que faz com que meus alunos não errem mais cor. Se tem uma coisa que eu, como se diz, me orgulho de falar, é aluno meu não erra cor. Pergunte aos meus alunos, tá? Quando ele erra, ele sabe como corrigir também. Beleza, dentina de média opacidade. Por que, Bruno, é a dentina de média e não é a dentina de alta? Porque a dentina de alta opacidade não imita a dentina do dente natural. Ela é uma dentina para modificar a cor do dente e não para poder copiar a dentina do remanescente. Se você tem uma interface, você tem um pedaço de dentina do remanescente e você está criando uma dentina dali para baixo. Então, aquela dentina que você está criando deve copiar a dentina do dente natural e não é a dentina de alta opacidade que imita a dentina do dente natural. Quer um exemplo? A dentina da forma é uma dentina de alta opacidade. Ela tem uma indicação clínica, que é alterar a cor do substrato. Mas para a classe 4, ela não costuma ser a melhor opção, porque as dentinas de média opacidade copiam melhor o remanescente dental, a dentina do remanescente, do que as dentinas de alta opacidade. Pessoal, é uma questão de indicação clínica. Uma dentina está indicada para uma coisa, uma dentina está indicada para outra coisa. Num outro vídeo eu posso detalhar um pouco mais dessas opacidades, a indicação de cada uma. Agora você vai repetir uma frase comigo. Dentina até o final do bisel. Esmalte além do bisel. Repete essa frase mentalmente. Dentina até o final do bisel, esmalte além do bisel. Dentina até o bisel, esmalte além do bisel. Quando você repetir isso 100 vezes, você não vai errar mais cor. Uma brincadeira, só para você guardar que a dentina, lembra do bisel? Plano do dente, fiz bisel. A dentina vai vir e vai até o final do bisel. Início do bisel, final do bisel. Dente. Você está vendo que a minha dentina ela está nivelando com o dente? É assim que não se erra interface.
dentina até o final do bisel, nivelando com o dente. E o esmalte? Esmalte além do bisel. Lembra que eu falei condicione além? É por isso. Porque o esmalte, ele não vai até a linha final do bisel. Ele vai um pouquinho além do bisel. E é a passagem de luz por dente com um pouco de esmalte em cima, por dente junto com dentina e esmalte na região do bisel. E a região da restauração é que deve ser suave para poder promover com que a restauração e o dente tenham a mesma opacidade, tenham a mesma passagem de luz e assim você não enxergue a interface. Quer mais uma dica importante? O acabamento dessa interface deve ser feito pelo menos 24 horas depois, para diminuir o risco dessa interface abrir e ocorrer uma pigmentação no futuro ali. Eu preciso fazer um outro vídeo para te explicar acabamento polimento, mas eu quero que você entenda que olha a profundidade, o nível de detalhe, o nível de informação que você precisa para não errar a interface. Isso é fazer odontologia de referência. É por isso que alguém se destaca e alguém não se destaca. Porque alguém estudou mais, alguém foi mais além, alguém insistiu, alguém foi incansável na busca do conhecimento para ser um excelente dentista, por fazer uma odontologia de excelência. Não é obra do acaso, não é sorte, não precisa ser filho de dentista, e se for também não tem problema. Mas eu quero te dizer que não existe um mundo conspirando para dar certo. O que existe é pessoas que foram à luta, que estudaram, que se aprofundaram e que dessa forma conseguiram acertar casos que muitos dentistas iriam errar. Fica aqui com a gente, vamos continuar aprofundando nesse estudo de dentística restauradora em alto nível. Não é só resina, não é só cerâmica, não é só pino, é dentística restauradora de forma geral. Dentística é o maior pagador de conta da história da odontologia. A maioria dos dentistas pagou ou paga suas contas fazendo dentística restauradora. Por isso, faça isso em alto nível. Mais um vídeo com muita informação para vocês. Navega pelo meu Instagram, que você também pode ser um dentista de referência. Valeu, tamo junto!